João, já tem mais abraço. Eu quero ir direto para essa operação da Polícia Federal, destacando o seguinte, inevitavelmente destacando o seguinte. Hoje, dia 17 de dezembro, o João vem com a notícia de uma operação da Polícia Federal prendendo policiais civis de São Paulo, Paraná. É ou não é essa Polícia Federal que a gente quer ver trabalhando? É essa aí, cara. É essa Polícia Federal que eu bato no peito e falo, essa é a Polícia Federal do Brasil. Agora, Polícia Federal, que tem, dentre os agentes, quem cumpre ordem incumprível, essa não é a Polícia Federal nem aqui e nem na China. Aliás, na China deve ser, né? Eles gostam dessas aventuras um pouco mais... Bom, deixa pra lá. Você já entendeu? Nós chegamos ao dia 17 de dezembro com uma operação da Polícia Federal que mostra que ainda existe Polícia Federal no Brasil. Ainda existe policial federal honrado no Brasil e que trabalha pelo bem da nação e não cumprindo ordem incumprível. Não usando de criatividade, enfim. Você já me entendeu? Conta aí, João. Uma operação deflagrada nesta terça-feira prendeu um delegado e mais 3 policiais civis suspeitos de atuar para o primeiro comando da capital, o PCC. Outras 2 pessoas também foram presas e há mais 2 que ainda são procuradas. Segundo as investigações, o esquema criminoso envolveria manipulação e vazamento de investigações policiais, venda de proteção a criminosos e corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Essa ação, Pitolli, é realizada pela Polícia Federal e promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil. A Justiça decretou a prisão temporária dos investigados, buscas e apreensões em endereços relacionados a eles e outras medidas cautelares como o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens. A operação é resultante do cruzamento de diversas investigações sobre o PCC, inclusive o assassinato do delator Vinícius Gritzbach, ocorrido em 8 de novembro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O delegado preso é Fábio Baena, que foi acusado por Gritzbach em sua delação premiada de extorsão. Na época, Baena comandava uma investigação em que o delator era suspeito de mandar matar 2 integrantes do PCC. Até o momento ele não se pronunciou, a defesa dele não se pronunciou. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Corregedoria da Polícia Civil acompanha a operação e que não possui mais detalhes. As investigações apontam que a facção, com o apoio dessa organização criminosa, movimentou mais de 100 milhões de reais desde 2018. São 130 policiais federais e promotores com o apoio da Corregedoria nas ruas neste momento. Ao todo, são 8 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão na capital de São Paulo e nas cidades de Bragança Paulista, Igaratá e Ubatuba, no interior do estado. Os investigados, de acordo com as suas condutas, vão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e ocultação de capitais. As penas somadas podem alcançar 30 anos de reclusão. Bom, enaltecendo mais uma vez o trabalho da Polícia Federal que nós queremos. Esse é o trabalho da Polícia Federal que o Brasil quer ver. Não é o trabalho da Polícia Federal que cumpre ordem incumprível. O trabalho da Polícia Federal que nós queremos é esse. É esse. Olha isso, olha a importância desse trabalho. Olha a importância desta operação. E quando a gente fala desta Polícia Federal, essa gente estufa o peito para falar, esta é a Polícia Federal do Brasil. Isso nos enche de orgulho. Porque a gente sabe, então, que dentro dessa superestrutura, dessa gigantesca Polícia Federal, existe quem quer de fato trabalhar pelo Brasil. Investigar, apurar, prender bandidos. Então, fica aqui o meu reconhecimento àqueles que participam desta operação e devolvem ao brasileiro de verdade, ao brasileiro de bem, esta esperança de que sim, temos Polícia Federal no Brasil. Meu muito obrigado aos agentes que estão trabalhando nessa operação.
correndo todos os riscos. E por quê? Porque estamos falando do crime organizado. Falando do que está sendo investigado e as prisões que ocorrem na manhã desta terça-feira. No meio da notícia, o João traz um dado interessante. Vazamento de operações e investigações policiais. Ou seja, na estrutura frequentada por esses bandidos, travestidos de policiais civis, na estrutura tinha gente trabalhando, tinha gente investigando, tinha gente tentando encontrar o caminho do crime. Entretanto, podres, laranjas, frutas podres nessa estrutura comunicavam o crime de que a organização, de que a investigação caminhava para aquele lado, para aquele outro, e poderia encontrar aquele bandido, aquela organização, enfim. Olha como é. Nós tínhamos bons policiais tendo o trabalho prejudicado por bandidos travestidos de policiais. Quando a gente fala da estrutura do Estado envolvida com o crime, a gente está falando de algo que nós precisaremos enfrentar para viver uma outra realidade. Você sabe quando o Bukele, presidente de El Salvador, tomou a decisão de retomar o controle do Estado? Eu vou te contar. Eu estive lá. Estive lá e andei por lá. Andei. Conheci a realidade. Para você ter uma ideia, logo na tarde, quando cheguei em El Salvador, em São Salvador, eu peguei um táxi e aquele motorista de táxi, né, orientado para nos levar até um outro ponto, onde haveria um encontro com empresários, aquela coisa toda, disse assim para nós, perguntando para ele sobre a segurança, ele disse, olha, há 3 ou 4 anos eu não poderia levá-los até lá. Ué, mas por quê? Não, porque eu sou da área tal, são 3 pandirras, ou 3 gangues, ou eram 3 gangues, que tomavam conta de uma parte do território salvadorenho, e em especial dentro da capital São Salvador. Dentro da capital, imagine o seguinte, João é morador do bairro A. João não tinha autorização para entrar no bairro B nem no bairro C. Não tinha, não podia. E aquele motorista de táxi deixou claro para nós, olha, só estou fazendo o que eu estou fazendo aqui agora porque Bukele cuidou da segurança pública. Para você ter uma ideia, e aí o morador do Rio, das comunidades do Rio, dos morros, por exemplo, hoje de manhã, a operação da Polícia Militar na Rocinha, na zona sul ali do Rio, enfim. Para você, morador do Rio, isso pode soar com algo familiar para você. Morador em São Salvador, que vivia na área das pandirras, das gangues, ele tinha que pagar $1 ao sair de casa, $1 ao voltar para casa, todos os dias, sem exceção. Faz a conta aí, amigo. Faz a conta hoje. Dólar a 6 e porrada, 12 por dia só para você sair e entrar da sua casa. Isso se você sair de manhã e voltar à tarde. Vamos imaginar o seguinte, tenho criança, tenho um animalzinho em casa, preciso cuidar, volto na hora do almoço, e volto trabalhar à tarde, R$24 por dia, R$100 por mês, se contar só de segunda a sexta, para você sair da sua casa. Então Bukele entendeu, mapeando o crime em El Salvador, que 80% do território estava tomado. 80% do território de um país, o menor país da América Central, 80% estava dominado pelo crime. A partir daí, entra a operação de Bukele, usando de todas as ferramentas constitucionais para derrubar a narrativa dessa imprensa safada que está, dizendo que foi golpe, que é ditadura. Mentira, mentira. Mais ou menos o que pensaram aqui no Brasil, usando de ferramentas constitucionais para a coisa mudar. Aqui não deu certo. Em El Salvador deu certo. Estado de exceção. E vamos resolver.
E aí, amigo, foi ministro da Suprema Corte para cadeia, foi comandante de Forças Armadas para cadeia, parlamentares para cadeia, promotores públicos para cadeia, porque Bukele entendeu que o problema era muito maior do que o cara que estava vendendo a trouxinha, o pinozinho ali na esquina. Aquele cara ali, que estava vendendo a trouxinha, o pinozinho ali na esquina, aquilo ali já era consequência de um Estado dominado. E então Bukele fala o seguinte: ou eu meto um estado de exceção aqui e resolvo, ou nós vamos governar para o crime organizado, que dominava 80% do território. E aí constrói um presídio e prende 1% da população, algo em torno de 63 mil pessoas. O que essa cadeia oferece? Você cote lá em El Salvador. Oferece, o cara chegou, o que ele ganha? Uma bermuda, uma camiseta, um lençol e uma toalha. É isso que esse cara recebe, ok? Ok. Colchão? Não existe. Camas de aço, inox. 80 presos por cela em média. A luz nunca se apaga. Não existe saidinha, não existe visita íntima, não existe visita de familiar e não existe progressão de pena. Aliás, as penas são somadas. Por exemplo, crime 1, 10 anos de reclusão. Crime 2, 3 anos. Crime 3, 4, 17 anos de cadeia. Sem discutir. Sem ver a família, sem ter contato com a visita íntima, sem a possibilidade de diminuição da pena. Aí, nessa prisão gigantesca de 63 mil pessoas, cria-se anéis de segurança. Veja, eu estive lá, tá? Eu estou te contando o que eu aprendi. Anéis de segurança para então diminuir a possibilidade da corrupção, facilitar a fuga. Como se dá a prisão? Primeiro anel de segurança dos policiais penais ou agentes penitenciários, como queira. O segundo anel de segurança é da polícia, da Força Nacional ou da Polícia Federal. E o terceiro anel de segurança, no entorno do presídio, é feito pelas Forças Armadas. Ou seja, a corrupção não consegue atingir os 3 níveis para que a fuga ocorra, num espaço onde estão 63 mil presos. Aliado a isso, pessoas com as tatuagens que identificavam as gangues, as pandilhas, presos. Não, mas não sou criminoso. Não, é sim. Tatuagem está preso. Depois a gente vê. Lápides nos cemitérios. As lápides nos cemitérios, o cara tá lá, morreu, ó, tadinho. Aí põe o símbolo da gangue, que ele fazia parte. As lápides foram destruídas. Mói essa porrada. Quebra na porrada isso aí. Transforma isso aí em pó. Porque não será enaltecido em território salvadorenho qualquer coisa que remeta ao crime. Resultado disso, primeiro, o cara tem medo de ser preso. Se o cara for preso, não sai. Não tem visita, não tem família, não tem progressão. Então o cara não quer se aventurar. Não quer se aventurar. E com o Estado limpo, nós estamos falando de, agora, agentes da Polícia Civil de São Paulo presos. Você pode imaginar dali, olhando na horizontal e na vertical, como isso deve estar tomado no Brasil? Você consegue imaginar? A mesma situação em El Salvador. Para aqueles que dizem, Pitório, mas El Salvador é pequeno, 6 milhões e 700 mil habitantes, tamanho do Rio de Janeiro, tamanho da cidade do Rio. Ok, a Patrícia Bullrich, ministra de Segurança da Argentina, foi para lá aprender com vídeo a torro e já está aplicando na Argentina, que tem quase 50 milhões de habitantes. E começa a ter resultado. Por que é que a gente não pode fazer no Brasil? Porque precisa quem queira, na verdade, combater o crime, estar no comando do país. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O que nós temos hoje? Uma pessoa que, na condição de candidato, subiu o alemão com boné do CPX.
Um ex-ministro da Justiça que vai com uma escolta inadequada ao Complexo da Maré. Você acha que isso tem condição de dar certo no Brasil? O que nós sinalizamos para estes? Que não temos vontade. Vontade de resolver. Que o nosso Código de Processo Penal, do jeito que está aí hoje, embora ajustado na lei anticrime do Moro, lá de 2019, que não vi para que serviu de fato até agora, ela existe, mas tem servido, na verdade, para amedrontar quem é do bem, porque ainda quem é do mal sente que manda no Brasil em função da impunidade. É isso que acontece. Não teve o cara lá que descobriram aquele fundo falso no armário da criança, não sei quantas armas lá no subsolo? O cara tá solto, amigo. O cara está solto. Não teve o cara que matou o argentino lá, não sei o quê, na comunidade lá no Rio de Janeiro, que subiu o Morro Errado para ir no Cristo? A justiça decidiu não prendê-lo. Não viu urgência. Ou seja, a impunidade vigora no Brasil. Enquanto a gente não tiver alguém disposto a enfrentar isso, como Bukele enfrentou, como Milei está disposto a enfrentar agora, esquece. Ao mesmo tempo, fica aqui o meu reconhecimento à Polícia Federal do Brasil pelo trabalho, pela operação de hoje. Além disso, só mais uma vez o alerta. Não se esqueçam que a imprensa safada que está, que infelizmente muitos que estão nessa estrutura passam a mão na cabeça do crime porque são contra os policiais, essa imprensa vai seguir na campanha Fora Derrite. E nós, cidadãos do bem, precisamos fortalecer o trabalho do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e que ele vire referência para o Brasil, no que se propôs a fazer. Então, amigo, prepare-se. O dia vai ser de ataque à Polícia Civil, como se todos fossem bandidos, e não são, claro que não. Ataque a Guilherme Derrite. Atenção que a narrativa de hoje é essa. Nossa, mas a estrutura da Polícia Civil de São Paulo, então, tem bandidos para tentar desqualificar o trabalho do Derrite. Não, mas a operação da Polícia Federal. Então, eu sei, mas atingiu a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Liderada por quem? Por Guilherme Derrite. Entendeu, João? É aí que os caras vão sujar a operação, entendeu? Eles vão dizer o seguinte: olha a operação da Polícia Federal do Lula. Encontrou bandidos na Polícia Civil do Derrite. É exatamente isso, Pitoli. E a polícia, tanto militar quanto civil do estado de São Paulo, já vem sido bastante agredida pela imprensa, né? Ou seja, essa pressão deve surgir aí ainda maior, justamente por isso. A Polícia Federal de Lula enquadrando aí a Polícia Civil de Derrite no estado de São Paulo. Não vai vir a politização desse discurso? Com certeza. Virá. Então prepare-se no estúdio I desta terça-feira. Não perda a oportunidade de ouvir, né? Quem é que comanda lá o negócio? Sadi, Andréia Sadi, né? Falando sobre a operação da polícia de Lula, que prende policiais de Derrite. Se bem que anda falando tanto de Bolsonaro, Braga Neto. Mas Derrite é uma ameaça. Acabei de conversar aqui no meu telefone com generais do alto escalão e eles me disseram tá assim agora lá, há pouco, né? Tá assim lá.